A gente tem coisas extraordinárias, gigantescas pra falar com vocês, como por exemplo, Michael Jackson. E por que eu digo Michael Jackson? Por conta desse fato que aconteceu, que é Michael atinge 1 bilhão em bilheteria mundial com apoio de fãs japoneses. Pô, o Japão é maravilhoso, né, cara? A cinematografia acaba de ultrapassar a marca de 1 bilhão em bilheteria mundial, feito que apenas um outro filme conseguiu alcançar até agora em 2026, que é Mario Galaxy. O longa também é o primeiro filme da Lionsgate a atingir esse marco, segundo Rentrack, a empresa de análise de dados cinematográficos. O estúdio independente assumiu o projeto de 150 milhões depois que os maiores estúdios de Hollywood recusaram. Estrelado por Jafar Jackson, sobrinho de Michael, e por Juliano Valde como cantor aos 10 anos ao lado dos irmãos Jackson 5, Michael estreou nos cinemas 24 de abril. O longa desafiou as projeções de pré-lançamento, que previam uma estreia de 65 milhões e 70 milhões, e as críticas arrasadoras da imprensa para arrecadar 97 milhões em 3.955 salas de cinema na América do Norte. Somadas às vendas de ingresso pelo mundo, Michael faturou mais de 217 milhões de bilheteria global em seu fim de semana de estreia. A gente falou tanto filme aqui sofrendo pra caramba, né? E a galera não entende uma coisa básica, né? Que é um dos caminhos, não vou dizer que é o caminho, né? Que a gente tá falando de Michael Jackson, né, cara? E assim, é difícil você explicar Michael Jackson pra quem não viveu. E tem uma coisa que o filme sabe fazer bem, é mostrar que ele era grandioso. E por mais que você critique as escolhas ou não do filme, pô, você olha assim e fala, pô, esse cara é diferente, sabe? Não mostra magia, como a gente debateu várias vezes aqui. E eu até ainda vou fazer um vídeo que eu gosto quando eu pegar, sentar, estudar e ver e tal assim, porque tem muita coisa legal da carreira do Michael que pode ser usada no cinema e que não foi pra esse filme e que pode dar uma escalada, entende? O Anderson falando, ó, não vi. Anderson, no paralelo, vai dar. Mas por que eu falo, voltando falando de Michael, né? Por que eu falo que isso é tão relevante e importante? Por conta de coisas como isso aqui, ó. Covers de Michael Jackson celebram uma agenda cheia após sucesso do filme. Vou dar um zoom aqui, ó. Impulsionados pela longa-metragem, sósias do Rei do Pop registraram um salto de até 300% na busca por apresentações e esgotam sessões. Tudo do Michael é grande, é o zoom, então não é. Os covers artistas do Brasil também conseguiram lucrar com sucesso longo e aumentaram seus faturamentos. Foi o caso de Gleidson Rodrigues, ou Gleidson Jackson, que interpreta o cantor há mais de 25 anos. Ele explica ao G1 que só no intervalo entre maio e julho, sua agenda teve um crescimento vertiginoso. Nesse intervalo, em 2024, ele fez cerca de 12 apresentações e em 2025, 50. O fluxo de contratações aumentou 300% quando entrou o filme. A grande dificuldade para a gente é que esse boom faz com que a gente tenha oferta de shows todos os dias, mas isso seria uma irresponsabilidade, comenta. Inclusive, é muito comum você ver conteúdos do Michael falando que odeia turnê. Porque, cara, pra você ser o Michael e dançar como o Michael, nem o Michael aguentava, entendeu? O problema é que tipo, ó, segundo ele, é a falta de condições físicas e logística para fazer tanto show. Morador de Fortaleza, no Ceará, ele conta que a maioria dos convites vem da região norte e nordeste. Viajar ao Brasil cantando e dançando precisa de um planejamento. Ainda mais para quem trabalha de forma 100% independente. Ele, que também é costureiro, produz a própria roupa, né? E tem ele, que é o maior de todos, né? Sou fã, admito. Rodrigo Teaser é um dos maiores imitadores de Michael Jackson no mundo. Em junho, mês da morte do Michael, ele tem uma temporada de shows marcada em São Paulo, em geral com 3 datas. Por conta do sucesso do filme, ele duplicou o número de apresentações. Assim que a produção lançou, esgotaram todos os shows de junho. É um efeito que tem acontecido no Brasil afora e até fora do Brasil também. Tivemos tantas datas externas aqui que muitos shows lá fora de contratantes que entram em contato eu não pude nem assumir.
Aí eles falam de toda a aura Michael Jackson, tudo mais assim. E é muito importante falar de aura Michael Jackson, por quê? Porque através do filme, ele tá sendo uma porta de entrada, sabe? Pra mim, não. Pra você, provavelmente, não. Mas pros betinhas e millennials que não viveram tudo que Michael Jackson, entendeu? Por mais que tenham muitos absurdos, quem não conhece os absurdos, fique chocado em ver que sim, como eu disse agora há pouco, o Michael era esse absurdo mesmo. Por exemplo, a gente tem traços de K-pop no Michael Jackson, entende? E isso eu vi uma vez o Rodrigo Teaser falando, né, que eu tava vendo aqui, e é verdade. Pô, quando ele tá lá na fase do. Que ele tá com a Lisa Marie, o cabelo dele é igual aos caras do K-pop hoje em dia. E as roupas e tudo mais e tal. Então você sempre tem alguma coisa que acontece hoje com muita gente, em muita evidência, em muito local. Você vai puxar a capivara do negócio, o Michael ou inventou ou tá fazendo. Então, assim, é muito louco que ele ainda siga sendo atemporal, entendeu? E ele é atemporal em algumas coisas também, que eu não vou colocar o som aqui, mas aqui ó, tem. Vou colocar rapidinho só pra você ver qual música, senão o YouTube me derruba, entendeu? Como é que eu desmuto aqui? Ó. É essa música, entendeu? Aí tá falando a letra aqui, ó. Eu sei que sou alguém, deixei a verdade desenrolar. Ninguém pode te machucar agora porque você sabe que é verdade. Sim, eu acredito em mim, então acredito em você. E isso já foi usado pela Rihanna, entendeu? Trecho dessa música na música dela. E aí o POV do Betinho aqui, ó. Quando você está estudando e ouvindo esse lembrete do Michael Jackson, entende? Então, assim, ele é atemporal, meu irmão. Você sempre vai ter alguma coisa. Então, pô, como é que o Michael fez bilhão nessa indústria de cinema que a gente tá falando aqui, que é um caos? Ele. Ele é isso, cara. Ele é gigante. E ele. Acontece o quê, cara? Ele tem uma validação muito inesperada. Que, principalmente o jovem, se surpreende. Que é a validação dos pais. Porque os pais viveram tudo o que o moleque tá descobrindo agora. E aí, tipo, o cara descobre, né? Pô, que coisa da hora, pô, não é possível. É, ele fazia tudo, ele era esse tamanho mesmo e tal, assim. Então, tipo assim, quando. É incrível, o cara vai lá e, tipo, pô, que da hora essa música que eu ouvi no filme, que deixa eu lá colocar no Spotify. Vai lá, todo mundo coloca, tipo, vai na mesma música. E quando ele morreu não tinha nem Spotify grande, e agora ele já é o artista mais ouvido do Spotify. Então, assim, pô, que maneiro esse showzão, essa mega produção, né? Aí vai lá, intervalo do Super Bowl, agora vai ter 300 mil intervalo na final da Copa aí, né? Quem será que inventou? Vai lá, Michael Jackson. Que fez, não é que ele inventou o show do intervalo do Super Bowl, mas ele que fez o negócio que é relevante. Pô, o Michael Jackson foi lá, cantou lá em 3 minutos as melhores músicas do Dangerous lá na época tal, assim, e soube fazer um show de abrangência mundial e virou o palco mais visado dos Estados Unidos, sabe? Então, uma coisa que é muito engraçado ver que as pessoas não entendem quando a gente fala, mas que depois que vão atrás veem que faz sentido, é que o próximo Michael Jackson é o Michael Jackson, entendeu? Que ele fala, this is it. É isso, cara. Não tem como. Então, você não consegue explicar a grandeza do Michael Jackson. Você entende que ele é grande. E aí você vai atrás pra entender por que ele é grande. Às vezes você se perde. E quando você vê, ele já é grande pra você. Então, essa é a magia do Michael. É te envolver de forma natural e amigável em coisas que você acha natural, né? Da natureza humana.